É com muita satisfação que aceito o convite da Associação Cultural e Desportiva dos Capitães de Abril e quero cumprimentar a direção da Associação Cultural e Desportiva e ao mesmo tempo felicitá-los pelo empenhamento que têm tido em realizar a atividade cultural e não só, uma atividade mesmo em relação com a natureza, uma atividade ecológica. E também cumprimentar os residentes na cooperativa Capitães de Abril, não só aqui, mas também na Abelheira e também ainda em Santa Marta. O trabalho que eu vou apresentar tem o título genérico de O Ciclo da Flor e rituais que assinalam o tempo festivo e proporcionam a denominada coesão social. E vou começar precisamente por citar um pequeno poema do nosso ilustre, também cantor, Zeca Afonso. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nós vamos, à procura de quem nos traga verde oliva da flor no ramo. E recordamos também um pequeno poema de um vienense, o poeta Castro Gil, que escreveu este poema em 1948. Minha terra, quem me dera ser balseiro neste instante, ter a poesia dos ninhos, ver falar os passarinhos, os teus heróis, os padrinhos, que te embalaram infante. Nesta altura do ano, de cores se vestem os campos na primavera. E celebramos precisamente o maio como um grande ciclo da flor. Das tradições fazem parte os cestos floridos de Vila Franca e os andouros floridos de Alvarães. Manifestações que retratam arte e comunicam mensagem. Estamos a viver um tempo novo, com símbolos de regeneração e fertilidade, onde não falta o canto do cuco e a chegada das andorinhas. A poesia popular é consagrada no cante alentejano e assim ouvimos. Vamos lá saindo por esses campos fora e amanhã vem vindo dos lados da aurora. E ainda, o maio moço lá vem, vestido de verde que parece bem. E recorrendo à poetisa Rosalia de Castro, da Galiza, que escreveu um poema intitulado Maio Longo, Maio Longo. Maio longo, todo coberto de rosas, para alguns telas de morte, para outros telas de boda. Os cestos floridos de Vila Franca têm sido objeto de estudo, sendo de mencionar os registros etnográficos do vienense José Rosa de Araújo, Floriano Lima, António Afonso do Passo, Alberto Abreu e Raul Pereira. O escritor e jornalista Afonso do Passo registra no livro intitulado Maravilhas de Viana, publicado em 1970, a propósito dos cestos floridos. Vila Franca patenteia os seus originais cestos das mordomas. Com simples flores constroem-se sobre cestos alvos de fina verga, verdadeiras maravilhas de arte e de bom gosto. Depois, os cestos são absolutamente introduzidos nas cerimónias litúrgicas da festividade. No próprio dia, figuram como elemento imprescindível na procissão.
verificamos que, de acordo com os estatutos da Confraria do Rosário, Vila Franca, fundada em 1622, a obrigação do adorno dos cestos floridos era das mordomas, que seriam penalizadas se não o cumprissem. E devemos sublinhar o grande empenho do prior de Vila Franca, o padre António Quezado, uma referência na memória da localidade. Ainda nos nossos dias, pelo brilhantismo da tradição, os cestos floridos e outras marcas significativas de Parco durante largas dezenas de anos. Para além da sua estatura física, mais nobre era a sua ação de prior e pároco. A festa das Rosas, Senhor do Rosário, é uma tradição com uma boa memória. É sublinhar o contributo do escritor Raul Pereira com o livro Dentro de um Cesto de Rosas, para a classificação dos cestos floridos como património cultural e material nacional. Por outro lado, José Augusto Vieira, nesse livro célebre, O Minho Pitoresco, refere notas curiosas a respeito dos andouros floridos, sublinhando a beleza floral e os perfumes diversificados. E escreve José Augusto Vieira: os andouros floridos fazem deslocar inúmeros forasteiros à localidade de tradição cerâmica. Entre os populares deparamos com extraordinária intuição artística nesta tradição que parece datar de 1946, por sugestão do cônego Manuel Martins Cepa, figura notável como parco da localidade, e arcipreste que foi de Viana do Castelo. Em Alvarães, já em 1724, havia o costume de ornamentar as cruzes, o que ainda se mantém. A festa da Santa Cruz faz parte da identidade da freguesia vianense. É o culto floral que torna os campos, os jardins, as praças e as ruas num belo jardim primaveril. A nova monografia de Alvarães, resultado da investigação de José Maria Miranda Pinto, publicada em 2016, escreve a riqueza histórica da freguesia. No primeiro dia de maio, conserva-se a tradição de colocar giestas nas casas, nos veículos, nas unidades industriais, nos estabelecimentos comerciais e nas praças. A tradição das maias, ou maios, tem muita força e por isso foi objeto de estudo no âmbito das ciências sociais, de modo especial na antropologia. O reconhecido investigador Fraser, na sua grande obra A Rama Dourada, lança-nos luz sobre a profundidade ancestral do culto da árvore na Europa moderna, seguindo a denominada tese vegetalista. Na vizinha Galiza, a festa dos Maios é muito expressiva, como nos apresenta o investigador Cláudio Gonçalves Pérez no seu livro A Festa dos Maios, já publicada em 1989 e que recebeu um prémio literário. Em Portugal, as publicações Dom Quixote, da coleção Portugal de Perto, editou a obra etnográfica portuguesa da autoria de Rocha Peixoto, bem como divulgou na mesma coleção festividades cíclicas do grande antropólogo Ernesto Veiga de Oliveira. Ainda sobre as maias, o antropólogo Jorge Dias, no estudo referente a Vilarinho das Furnas, uma aldeia comunitária, escreveu em 1981: no 1º de maio
também costumam colocar maios nas portas e janelas. Na véspera, seja muito ou pouco o serviço, vão sempre um de cada casa apanhar maias. Dizem eles que é para comemorar o milagre que sucedeu quando Nosso Senhor andava perseguido e se refugiou numa casa de gente amiga. Um inimigo viu entrar na casa e marcou com a flor da giesta. Mas no dia seguinte, quando veio com muitos soldados para o matar, todas as portas e janelas estavam enfeitadas com maios. Ele não pôde reconhecer a casa em que Jesus se escondeu. Aceitando os dois grandes grupos das plantas, umas boas e outras ruins, da primeira fazem parte as giestas. A narrativa referida por Jorge Dias e Roger Peixoto é a mais conhecida no Alto Minho. E aqui, em Viana, como verificamos em entrevistas a pessoas que recolhiam giestas para colocar à entrada das suas habitações. A giesta das serras é um arbusto caducifólio de ramos flexíveis com folhas pubescentes, constituída por 1 ou 3 folículos de flores amarelas ou brancas. Por isso, nós distinguimos as giestas de flor amarela e as giestas brancas, que são mais raras. É nativa de Portugal, mas é invasiva em alguns países. Até sabemos que foi introduzida na Califórnia em 1960 com o intuito de corrigir a erosão do solo. E agora, um apontamento acerca da molima ou molime de Paredes de Coura. As giestas ainda hoje são utilizadas para elaborar vassouras, servindo na limpeza dos quinteiros das casas rurais e, por vezes, ainda se vêem varredores a usá-las na limpeza dos espaços urbanos. José Augusto Vieira refere uma nota curiosa a respeito da molima ou molime de Paredes de Coura. Assim, nos terrenos bravios semeia-se a giesta. Durante meia dúzia de anos, a sua rama, molima, é cortada e empregue para estrume e cama do gado. Depois, como a planta está cansada, arrancam o denominado brejão, ou as raízes, e queima-se os resíduos. A molima é para os lavradores considerado como um bom adubo para as terras fundas. Mas, recuando na origem da festa dos maios ou das maias, vamos recordar a Florália, que era uma festa romana. O citado antropólogo Ernesto Veiga de Oliveira sustenta que é clássica a hipótese que procura a filiação da consagração floral do 1º de maio nas festas públicas romanas da Florália, dedicadas à deusa Flora, que celebravam o renascer da primavera. Mas o parentesco entre essas festividades e as celebrações anuais do nosso 1º de maio é um pouco problemático e não se pode estabelecer em termos gerais e concretos. A ideia de que se pode ajudar ritualmente o renascer das forças da natureza no princípio da primavera tem, contudo, um caráter universal e queremos que é legítimo, por vezes, interpretar estas cerimónias que existem em termos afins em inúmeros povos e civilizações. O 1º de maio corresponde à noite de Walpurgis, que a demonologia medieval germânica povoou de bruxas invisíveis que andavam no ar
e praticavam as suas obras infernais, certamente por herança da crença pagã nos espíritos nocivos do inverno e da morte, de que era necessário purificar ritualmente a terra no meio do ano agrícola. Aliás, o Ernesto Veiga de Oliveira sublinha esta cerimónia ou estes cerimoniais. Mas recuando ainda no tempo, é de referir a importância da festa denominada Beltane, festival celta, comemorado ainda nos nossos dias, reconhecido nas celebrações da festa da primavera, com calendário no primeiro dia de maio. Durante o festival, são acesas fogueiras no topo dos montes, sendo um ritual importante nas terras celtas. O fogo, segundo crença, gera força benéfica para os rebanhos e terras, segundo crença antiga. No nosso Minho, no dia 3 de maio, dia litúrgico de Santa Cruz, havia o costume generalizado em enfeitar com flores os cruzeiros das aldeias, e o pároco subia a um alto monte para abençoar as terras, para o ano agrícola ser abundante, de modo especial, de milho e centeio, cereais importantes para a alimentação. Mas dando um salto no território do nosso Portugal, não devemos omitir a comemoração do Dia da Espiga, presente nas comunidades no sul do país. Talvez esta celebração primaveril seja uma das muitas reminiscências de antigas tradições pagãs e esteja ligada à tradição dos maios ou maias. O dia de espiga era também o denominado dia da hora. Era durante essa hora que se escolhiam as plantas para fazer o ramo de espiga e as ervas que se punham a secar para depois fazer chás. As várias plantas que compunham o ramo da espiga era dado um significado e um valor simbólico. Assim, a espiga fazia parte do ramo. Significava o pão que mata a fome e nos faz livres. O mal me quer. Significava o ouro e a prata, o dinheiro, que tantas vezes nos encandeia. A papoila, o amor, que é vida e nos faz ser gente. A oliveira, a luz que anuncia o dia. A videira, o vinho da alegria e da festa. O alecrim, a saudade, a sabedoria, a fortaleza do espírito. O dia da espiga é comemorado na quinta-feira da Ascensão, que era dia santo e feriado, e que hoje esta comemoração litúrgica passou para o domingo seguinte. Mas o ramo de espiga deve ser colocado por detrás da porta de entrada e só deve ser substituído por um novo no dia da espiga do ano seguinte. Mas ainda inserido neste ciclo que estamos a viver, princípio de maio, o ciclo da flor, não podemos omitir a grande manifestação que são os tapetes nas ruas e praças, já quando a procissão do corpo de Deus que vai surgir aí à frente. São os itinerários festivos e coloridos para o Senhor passar. Não há festa sem flores aromáticas, repletas de simbolismo, de emoções e vivências marcantes. A gentileza da oferta de um ramo de flores é um sinal nobre de ternura, carinho, felicitação, agradecimento, homenagem, admiração, saudade e bem-querer. É sempre manifestação visual
de sentimentos e vivências de fidalguia. Vamos com a primavera. Vivemos com símbolos e rituais que procedem do fundo da história e constituem síntese de manifestações culturais. O poeta raiano, imensamente, João Verde, convida-nos. Vamos pela aldeia fora, à procura da saúde, que eu prefiro a voz do açude à cidade estonteadora. Vamos com a primavera, as aves deixam o ninho, como eu adoro a chimera, as noites claras do Minho. E é sempre saudável recordar, nestas alturas, o poema O Povo, do nosso poeta Pedro Homem de Melo, que viveu no mosteiro de Cabanas, em Afife. Meu cravo branco na orelha, minha camélia vermelha, meu verde manjericão. Se recuarmos no tempo, encontramos o rei Dom Dinis, trovador, a interpelar. Ai flores de verde pino, se sabedes provas do meu amigo, ai Deus, e o é. Mas neste tempo da primavera nós vemos chegar as andorinhas. Do tempo primaveril foi sempre uma alegria sentir o regresso das andorinhas a fazer um ninho na varanda da minha casa paterna. E a explicação foi-me dada por minha mãe. Acredita-se que as andorinhas trazem a felicidade e a alegria à família. E mais, elas voltam nos anos seguintes ao mesmo ninho. Não se faz mal a um passarinho. As andorinhas são lindas. Pois recebi a lição de minha mãe, que não esqueci. E mais tarde comprovei com leituras o que minha mãe me ensinou. A andorinha é uma ave migratória muito conhecida. Viaja em grupo. É uma ave muito adaptável. Assim, ela mesmo encontra forma de viver com o ser humano, pois tem um jeito que lhe interessa e não atrapalha. Sendo uma ave migratória, inicia o retorno em setembro para zonas mais quentes, voltando na primavera do ano seguinte, voando cerca de 40.000 quilómetros. Um apontamento interessante. Esta ave é fiel a um companheiro durante toda a sua vida. E por que não lembrar o nosso poeta Miguel Torga? Sei de um ninho, e o ninho tem um ovo, e o ovo redondinho tem lá dentro um passarinho, mas escusam de me atentar. Nem o tiro, nem o ensino. Quero ser um bom menino e guardar este segredo comigo, e depois ter um amigo que faz o pino no ar. E de Afonso Lopes Vieira recordamos o poema Os Passarinhos. Os passarinhos tão engraçados fazem os ninhos com mil cuidados. São para os filhinhos que estão para ter que os passarinhos os vão fazer. No bico trazem coisas pequenas e os ninhos fazem de musgo e penas. Depois lá tem os seus meninos tão pequeninos ao pé da mãe. As vozes das águas deliciam-nos no tempo primaveril. Polram as pegas
e o papagaio. Cacareja a galinha durante todo o ano. Os ternos pombos arrolham. Geme a rola inocentinha. Ouve-se o cantar do melro e do rouxinol. Todos sabem a música de cor num concerto onde se mistura a natureza e a avifauna. Pois é pelo sonho que vamos neste tempo primaveril. Este mês de maio é o mês das flores, quando os passarinhos deixam ver os seus amores. Faz parte do cancioneiro da Ribeira Lima. Foi com muito gosto que estive aqui a transmitir este guião que fui escrevendo e que espero que seja útil a todos aqueles que contactem este meio audiovisual muito importante nas nossas vidas de hoje. E ao mesmo tempo desejar um bom mês de maio com o sol brilhante e o céu azul e recebendo o perfume de todas as flores.